psicossociais. Esse é um evento, né, de continuidade às ações que a Travessia tem realizado nos últimos meses em relação às inovações trazidas pela norma regulamentadora número 1, a NR1, e que creio que muitos de vocês, profissionais de RH, profissionais de saúde e segurança do trabalho, e também os profissionais, os trabalhadores têm acompanhado, e que é muito importante para que a gente avance no sistema de saúde e segurança do trabalho no Brasil, e seguindo aí também, né, as tendências que não são observadas apenas aqui, né, a NR1 está extremamente alinhada, né, com a Organização Internacional do Trabalho, com melhores práticas de saúde e segurança do trabalho, que tem sido, né, aí utilizada e implementada em organismos internacionais e em demais países também. Então, é muito oportuno que nós tenhamos aí, né, no Brasil, essa inovação. Deixo aqui o nosso agradecimento pela participação de vocês. Gosto de trazer alguns poucos combinados. A não usar o celular para fotografar ou filmar o conteúdo, vocês receberão na integralidade o material, nós compartilharemos como de prática o material, para vocês terem acesso, compartilharemos a gravação desse evento. O evento está sendo gravado, será disponibilizado para todas as pessoas inscritas. Aqui é um ambiente seguro e confiável, temos aí 60 minutos, então estaremos juntos e juntas até às 10, para que tenhamos aí um conteúdo com informações, atualizações e também um espaço de troca aqui entre todos nós. Eu me chamo Vini Michelucci, meus pronomes são ela, dela, sou sócia e consultora da Travessia, deixo em tela o meu e-mail de contato e também o telefone de contato da Travessia, caso você queira tirar alguma dúvida, precise de alguma informação adicional com relação a esta aula, a este evento, ao material, precise de alguma informação adicional, nossa equipe fica super à disposição. Nós temos uma agenda que passará por 6 tópicos, então vamos entender, né, aqui o novo guia do MTE, o que ele traz sobre os riscos psicossociais, as principais mudanças da NR1 e a conexão com a NR17, que é uma outra norma regulamentadora que integra, né, o sistema de segurança do trabalho no Brasil. Vamos analisar os fatores de riscos psicossociais e a sua relação com a organização do trabalho, discutir sobre ferramentas e metodologias e fazer uma análise de caso, encerrando com dúvidas comuns e próximos passos aí para implementação. Então, para a gente iniciar, o que o novo guia do MTE, ele nos indica sobre os riscos psicossociais? Bom, imagino que aí, né, vocês estão inteiradas sobre essas atualizações, para quem tem presença aí nas mídias sociais, no LinkedIn, nós temos visto bastante, né, a movimentação desde o começo do ano, finalzinho do ano passado, com relação à NR1, né, a gente tem acompanhado bastante aqui pela Travessia, e a alteração da NR1, que aconteceu em 2024 e se tornou aí vigente a partir de maio desse ano, vai se tornar vigente, né, a partir do dia 26 de maio de 2025, ela traz, a norma em si, ela traz princípios básicos e diretrizes do sistema de segurança e saúde do trabalho no Brasil. Então, ela é uma norma que ela é criada, né, ela foi criada para garantir que todas as partes envolvidas, né, na gestão, organização do trabalho, como uma ferramenta de produção no nosso país, isso inclui empregadores, né, as empresas, organizações, os trabalhadores, órgãos públicos, prestadores de serviço. Ela traz, ela delimita, né, quem faz o que no ambiente de trabalho, então quais são as responsabilidades, os processos, a documentação necessária para que sejam prevenidos aí acidentes e doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e doenças decorrentes aí do trabalho. Junto com essa alteração, né, veio aí o destaque para os riscos psicossociais, que nós vamos aí aprofundar aqui também. O Guia de Informações do Ministério do Trabalho e Emprego foi publicado recentemente, em alinhamento com as atualizações da NR1, e esse guia foi disponibilizado pelo Ministério do Trabalho
com algumas orientações iniciais para apoiar com que empresas, profissionais de segurança do trabalho, equipes de RH, CIPA, áreas de SESMIT, né, possam, né, ter mais insumos, mais ferramentas para identificar, avaliar e prevenir os riscos psicossociais e identificar fatores de riscos psicossociais. O que é importante a gente ter em consideração desde esse momento? O guia, ele é informativo, ele não traz ali diretrizes exatas, mas ele traz algumas orientações. Ele serve, né, a gente deve ler esse guia como uma bússola, para que entendamos aí qual que é o nosso ponto de partida, de onde nós vamos iniciar o nosso trabalho. Esse guia será aprofundado, então o conteúdo que tem ali será aprofundado em um manual, né, da NR1, que é um documento mais técnico, que ainda está em elaboração. Então, este manual não foi ainda publicado, ele está em um processo de elaboração. Assim que tivermos, né, aí esse material, a equipe Travessia vai estudá-lo e também vamos realizar uma outra conversa, né, um outro evento como esse, para que a gente aprofunde aí nas diretrizes e orientações do manual. A nossa ideia aqui hoje, né, é desdobrar o conteúdo do guia de uma forma mais prática e com exemplos. O guia, ele recomenda, né, então, para as organizações que vão iniciar ou complementar o seu PGR, o seu GRO, da organização e mapear agora de forma obrigatória os riscos psicossociais, o guia, ele traz alguns passos preliminares. O que isso seria? Algumas definições iniciais que as equipes envolvidas, a área de SST, SESMIT, RH, jurídico, liderança, CIPA, trabalhadores, ele traz esses passos preliminares para que a gente organize este processo. Então, ele sugere que, primeiro, seja verificado aí a necessidade de uma ajuda especializada. Quando a gente fala de riscos psicossociais, nós estamos trazendo, né, questões que estão relacionadas à organização do trabalho, à cultura do ambiente de trabalho, às relações interpessoais que são estabelecidas no trabalho, que podem favorecer ou não um ambiente de trabalho saudável. Então, para a gente entender e desdobrar na prática um mapeamento sobre esse tema, é importante contarmos aí com o apoio de especialistas multidisciplinares, isso é, que tem um conhecimento amplo sobre esses temas e que pode ajudar a organização de uma forma bem assertiva. É importante envolver todas as partes interessadas, esse é um trabalho, né, que ele é feito com muitas pessoas envolvidas. Isso é essencial para garantir que o trabalho seja efetivo. Atribuir responsabilidades, isso é muito importante para que a gente entenda, e muito alinhado com a NR1, para que a empresa tenha clareza, né, e cada uma das pessoas envolvidas tenha clareza do seu papel, né, da sua responsabilidade dentro desse mapeamento e, claro, comunicar os trabalhadores. Então, é sempre importante deixar uma comunicação muito aberta, muito clara, fornecer espaços abertos de feedbacks, ratificar o compromisso com a liderança e o compromisso da liderança também com o cuidado contínuo. Vocês vão perceber e um ponto muito importante relacionado aos riscos psicossociais, ao mapeamento, e mais para frente, quando a gente falar de medidas de prevenção, o engajamento das lideranças, das pessoas que fazem gestão de pessoas, que têm equipes, é muito importante para que as medidas e para que a cultura do trabalho, a organização do trabalho esteja alinhada com o que é previsto aí na NR1. Para a gente falar que o que mudou sobre a NR1 e a relação com a NR17, esse é um fator muito importante previsto nesse guia. Tinha-se aí até pouco tempo atrás uma dúvida de como seria essa conexão. Agora, o guia ele é específico. A nova redação, né, aí da norma regulamentadora, ela traz a definição de risco psicossocial alinhada, né, com fatores ergonômicos. Os fatores ergonômicos estão previstos em outra norma,
que é a NR17, que é a NR da ergonomia. E essa norma regulamentadora, ela se estrutura em 5 áreas diferentes: organização do trabalho, levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliários, trabalho com máquinas e condições de conforto no ambiente de trabalho. Então, olha que interessante, com essa atualização, os fatores dos riscos psicossociais, eles estarão conectados diretamente com a área de organização do trabalho, que é uma das 5 áreas essenciais da NR17. Por quê? Os riscos psicossociais e esses fatores de risco, eles vão surgir na forma como o trabalho é planejado, ele é estruturado e também, olha a palavra que é importante, gerenciado. E essa forma de trabalho, de planejamento, de estrutura, ela pode causar impactos psicológicos, físicos, sociais e emocionais no trabalhador, no profissional. Então, a gente conecta, né, a partir de agora, os riscos psicossociais alinhado aí com essa área de organização do trabalho da NR17 de ergonomia. Os fatores de riscos psicossociais estarão aí, então, conectados com a organização do trabalho. E aí pode surgir uma dúvida. O que nós temos que observar em relação à organização do trabalho para efetivamente identificar, né, os fatores de riscos psicossociais e pensar em medidas de prevenção? Então, olha que importante, o processo da norma regulamentadora, ele exige que nós identifiquemos o risco, a gente faz o mapeamento, identifica o risco, classifica esse risco, então esse risco ele é baixo, médio, alto, e nós temos que criar uma medida de prevenção relacionada a esse risco. Não basta a gente saber que ele existe, precisamos de uma medida de prevenção. E quando a gente fala da organização do trabalho, as medidas de prevenção precisam ser muito adequadas para cada situação. Então, a partir de agora, nós vamos observar, a gente vai analisar alguns fatores que estão aí relacionados à organização do trabalho, que podem ser observados, né, e muito em linha com o que é trazido no guia do MTE, com os exemplos, com as orientações e também com outras metodologias, né, que são produzidas aí pela OIT, por institutos internacionais de segurança do trabalho, do que a gente pode observar em relação à questão de organização do trabalho. Aqui a gente vai dividir em 2 pilares. Primeiro, que é o pilar da organização do trabalho e medidas de prevenção. E em segundo, os componentes essenciais do trabalho. Então, na fase de identificação dos fatores, né, quando a gente vai ali mapear, identificar, pensar, analisar dentro do nosso ambiente de trabalho o que pode existir de fatores de riscos sociais, nós podemos olhar alguns indicadores. Por exemplo, o contexto do trabalho. Fatores de influência do contexto do trabalho. Alguns exemplos. É um ambiente de trabalho que tem demissões recorrentes? Existe uma instabilidade no ambiente de trabalho com relação à permanência das pessoas nas vagas? Existe uma troca de liderança muito frequente? Uso frequente de profissionais terceirizados ou vagas temporárias? Ou até a questão do trabalho intermitente, que foi uma inovação, né, na legislação trabalhista do Brasil, mas que quando a gente analisa do ponto de vista do risco psicossocial, né, esses elementos, né, layoffs, então eles, vagas temporárias, como mencionado aqui, né, eles podem criar uma sensação no ambiente de trabalho de instabilidade, instabilidade no posto de trabalho, receios de demissão recorrente,
e isso não contribui para uma cultura de segurança psicológica naquele espaço. Então, se a gente identifica que no nosso ambiente, quando a gente faz lá um mapeamento, utiliza as metodologias que daqui a pouquinho a gente vai falar, nós identificamos alguma questão, algum fator de influência desses ali no nosso ambiente de trabalho, é importante pensarmos em possíveis medidas de prevenção. Se a gente faz uma escuta ativa com os profissionais e eles trazem assim para a gente, olha, eu tenho um receio muito realidade, a gente não tem transparência com relação a esses motivos, eu tenho receio de ser o próximo. Isso cria um ambiente, né, de instabilidade, de insegurança. O que a gente pode fazer? Criar vagas permanentes, redução de contratação de mão de obra terceirizada, sempre que possível. Então, a gente criar postos de trabalho permanentes, né, fazer um remanejamento da organização do trabalho, observando esse fator de influência. Qual outro indicador, né, pode nos levar aí para uma análise bacana? Absenteísmo e presenteísmo. O que é o absenteísmo? São os afastamentos, né, médicos e licenças que são motivados por questões aí de saúde, inclusive de saúde mental. O presenteísmo, muitas vezes ele é pouco falado, né, a gente vê muito se falar sobre absenteísmo, mas o presenteísmo também é um fator de influência muito importante, que é a continuidade no trabalho, mesmo com o profissional apresentando doenças ou distúrbios relacionados à saúde mental. Então, mesmo o profissional em uma situação, né, de saúde mental desgastada, permanece no posto de trabalho, não tem um espaço para que ele tenha um tempo adequado de recuperação. Que você pode adotar como medidas? Então, você pode pensar em pesquisas direcionadas, mensurando a quantidade de afastamentos e licenças nos últimos 12, 24 meses por função, para você observar se existe um padrão de funções ou cargos mais afetados, né, de grupos de profissionais mais afetados. Identificando, né, que existe um padrão, você pode fazer a revisão, né, da carga de trabalho para essas funções. Revisar a organização, isso é, como o trabalho está organizado para essa função. Tem sobrecarga? Qual que é a carga de estresse? Qual que é a carga exigida de atividade intelectual? Então, medidas de prevenção adequadas. Qual outro indicador também é importante de ser analisado? O que existe na empresa em termos de ações e políticas de saúde ocupacional? E aqui fica muito evidente como fatores de influência questões como ergonomia e acessibilidade inadequada, hierarquização e centralização do trabalho, microgerenciamento, redução de autonomia. Então, se lá no mapeamento você identificar, né, esses fatores de influência dentro da organização do ambiente de trabalho, existem algumas medidas de prevenção que podem ser adotadas, né, aí. Vai depender muito do que você identificar. O que o guia do MTE nos traz é que nós temos que pensar metodologias, ferramentas e medidas de prevenção que estejam adequadas para a dimensão da empresa e para o contexto da organização do trabalho na empresa. Por isso que ele não é um guia definitivo, que traz diretrizes, porque esse trabalho tem que ser muito adequado para a realidade da empresa. Inclusive, o guia, ele deixa explícito que na classificação do risco, né, que a gente vai falar em breve, na classificação do risco, vai depender muito da análise e do conhecimento técnico do profissional que o qualificar, que for classificar o risco. Então, não existe uma tabela, né, objetiva. A empresa tem que criar o seu parâmetro. Olhando para as medidas de prevenção, a gente precisa pensar e entender qual que é o estágio, né, desse risco, desse fator identificado dentro desse indicador. Existem medidas primárias, que são ações implementadas antes do risco. O que são medidas primárias? Capacitações, diálogos, campanhas de comunicação, peças de comunicação,
São medidas primárias, preliminares. Já as medidas secundárias, elas são implementadas, né, e elas devem ser implementadas quando você tem estágios iniciais da manifestação do risco. Isso é, quando você identifica que existe um nível, né, ali, ao menos médio, na empresa, né, em relação a esses fatores de influência. Então, quando você classifica esses fatores de influência, por exemplo, numa probabilidade de ocorrência, né, média, é importante pensar em medidas de prevenção secundárias. Não é mais uma questão de prevenção, mas sim de iniciarmos um trabalho com a gestão, oferecimento de benefícios inclusivos, como, por exemplo, o apoio psicológico e os programas de bem-estar, além, né, de alterações na própria gestão do trabalho. Olha como é importante. Aqui essas medidas de prevenção, né, secundárias envolverão quem? Lideranças, gestão. E temos as medidas terciárias, que são ações focadas na redução significativa do risco. Quando a gente vai classificar um risco como alto, como grave, como emergente, precisamos tratá-lo, é urgente. As medidas terciárias, elas são ações estruturais, que vão alterar significativamente a estrutura do trabalho. Nós vamos precisar mudar a equipe, mudar a gestão, mudar as ferramentas de trabalho, vamos precisar repensar políticas, vamos precisar criar outras formas de trabalho, porque essa forma existente, essa organização é insustentável. Então, a dose da medida de prevenção vai depender do que você identificou e classificou, né, aí o seu risco. Outro indicador são as ações e políticas de prevenção ao assédio, né, e as várias formas de violência. O assédio e as várias formas de violência, microagressões e por aí vai, são elementos importantes que, inclusive, estão diretamente conectados com a cultura do ambiente de trabalho. Como que a gente identifica, né? Como que a gente avalia esse indicador? Muitas vezes, fazendo um trabalho conectado com a área de jurídico e de compliance. Obviamente, existem dados que são sensíveis, informações confidenciais. Então, esse trabalho com o jurídico, com o compliance, muito próximo, é importante, para que os dados gerais sejam compartilhados e a identificação do risco, ela considere, por exemplo, os fatores de influência, ambiente de trabalho degradante, práticas de humilhação, constrangimento, isolamento, punição do profissional, redução de escopo, retirada de processos, de projetos, afastamentos injustificados do trabalho como forma de retaliação, que são algumas formas de assédio e violência no trabalho. Se você identificou esse fator de influência, olha que interessante, medidas de prevenção possíveis, políticas claras de combate ao assédio. Regularmente, quem que cria essas políticas? Não é a área de SESMIT, não é a CIPA, não é o RH, é o jurídico e o compliance. Então, olha que importante que o trabalho envolva, né, diversos atores, diversas áreas da organização para que ele seja completo. Implementação de um canal de relato seguro. Então, se o ambiente de trabalho tem, né, fatores de influência conectados a assédio e várias formas de violência, é importante implementar canal de relato seguro, procedimentos claros de apuração e resolução dos relatos, treinamentos regulares com comprovação. Por quê? Gerar materialidade no âmbito da NR1 é muito importante, inclusive para no futuro, né, para fins de fiscalização. Todas as ações que a gente elabora, as medidas de prevenção, precisam ter uma forma de comprovação, precisam ter uma forma de materialidade. Você precisa ter uma forma de evidenciar o esforço que foi feito. Então, você identificou o risco, classificou o risco, planejou uma ação para mitigar esse risco ou para eliminá-lo, isso precisa de um indicador, precisa de uma evidência. Você precisa gerar o que chamamos de materialidade. Para que numa eventual
né, num eventual processo de apuração, né, do Ministério do Trabalho dentro do ambiente da empresa, a equipe de RH, Segurança do Trabalho, SESMIT, né, tenha uma robustez e uma forma de comprovar os esforços que são feitos. Outro indicador, ações e políticas de retorno ao trabalho. Um dos motivos da NR1 ter sido atualizada e abarcar aí os riscos psicossociais são dados de saúde, né, dos trabalhadores, das pessoas, que são dados alarmantes. Nós vivemos um contexto, não só laboral, mas um contexto social, em que as questões de saúde mental, né, os transtornos de saúde mental e distúrbios, eles têm sido muito altos. Esse é um cenário preocupante, inclusive do ponto de vista de saúde pública. Então, é corriqueiro, né, que nós tenhamos pessoas no nosso ambiente, é possível que tenhamos pessoas no nosso ambiente, por exemplo, que precisou de um afastamento por motivos de saúde mental. E essa pessoa, depois de cumprir o seu afastamento e se recuperar, precisará retornar ao trabalho. Como é feito esse retorno ao trabalho? Aí também temos a questão da segurança psicológica, do suporte ao profissional. Mas quando a gente fala das ações e políticas de retorno ao trabalho, observando questões, né, de segurança no ambiente de trabalho, a gente pensa em afastamentos e licenças de forma ampla. Aqui é uma oportunidade para a gente falar, por exemplo, sobre questões relacionadas às mulheres. O retorno do trabalho, por exemplo, após a licença maternidade. Qual que é o apoio? Qual que é o tipo de suporte oferecido? Existe uma tendência, né, das mulheres terem receio do retorno à licença maternidade, não receberem as mesmas oportunidades de desenvolvimento, não serem devidamente incluídas no ambiente de trabalho e até receio de demissão. Isso tudo, né, está conectado com a cultura e com a segurança dentro daquele ambiente. Então, para a gente observar esse indicador, quais medidas de prevenção a gente pode pensar? Designar uma pessoa neutra como ponto de suporte direto durante o afastamento e no retorno, revisar e ajustar a carga horária, o escopo de trabalho, as metas desse profissional no seu retorno, capacitar lideranças para promover um ambiente seguro nesse retorno, programas específicos, como políticas de flexibilidade. Isso tudo apoia com que a gente mitigue esse fator de influência, esse risco. Ações e políticas de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. O que a gente pode observar? Quando nós mapeamos o risco, né, a gente pode identificar, por exemplo, que os profissionais relatam uma grande dificuldade de participar ativamente da sua vida social e familiar, porque tem uma grande sobrecarga de trabalho. Essas pessoas podem relatar ali no nosso mapeamento que estão com dias adicionais de trabalho, recebem muita solicitação de horas extras e não conseguem se desconectar do trabalho. O que é desconexão do trabalho? É a pessoa encerrar o seu horário de trabalho e ainda estar disponível, por exemplo, no WhatsApp. Ou receber uma cobrança de responder, né, ao trabalho em um horário diferente daquele estabelecido para a jornada de trabalho. Então, essa dificuldade de desconexão do trabalho também, né, é um fator que dificulta aí o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Se a gente identificar que temos esse fator de influência, algumas medidas de prevenção podem ser adotadas. Lá no nosso plano de ação, quando a gente criar o plano de ação e conectá-lo ao PGR. O que a gente pode colocar ali? Por exemplo, implementar políticas de flexibilidade da jornada de trabalho, seja a carga horária, seja o formato de trabalho. Eventualmente, o trabalho híbrido. Políticas de desconexão claras dentro da organização. Programas de retorno ao trabalho, apoio no processo. Então, olha que interessante.
Apoio no processo de aposentadoria do profissional. Então, se a empresa tem profissionais que estão, né, se aposentando, um olhar direcionado para essas pessoas, para a sua carga de trabalho, para a sua desconexão, para o seu processo de estar ali, saindo do ambiente laboral, também é uma prática muito interessante para mitigar aí, né, esses riscos psicossociais. Agora, nós vamos analisar o segundo bloco, que são os componentes essenciais da organização do trabalho. Um indicador essencial é a própria carga de trabalho. Quando a gente fala de carga de trabalho, não são apenas horas e dias de trabalho, um excesso, mas também é o esforço intelectual requerido para o trabalho. Por exemplo, um trabalho que exige esforço intelectual e que é realizado pelo profissional, um cargo ou função, por longos períodos sem descanso. Isso acarreta numa sobrecarga mental daquela pessoa e facilita, né, aí questões de bem-estar e saúde mental. Interrupções frequentes durante a execução de uma tarefa, tempos atribuídos para uma tarefa de forma desproporcional, dificuldade da tarefa atribuída para um certo cargo ou função, que seja incompatível com o nível, né, do profissional contratado para aquela função. Tudo isso é considerado como carga de trabalho. Então, temos que pensar carga de trabalho de acordo com, né, a NR1 e com as melhores práticas de saúde do trabalho, como além de horas e dias de trabalho, horas extras, né, excesso de trabalho. Carga de trabalho envolve outros fatores: esforço intelectual, interrupções durante tarefas, tempo atribuído e nível de dificuldade atribuído para aquela função. O que a gente pode adotar? Olha que interessante. Precisamos saber a medida, depende da organização, de como o trabalho está organizado e quais são os fatores presentes. Mas a gente pode pensar, por exemplo, em oferecimento de treinamentos e ferramentas de gestão de tempo e organização do trabalho, como uma medida primária. Isso é, oferecer para as pessoas ferramentas, uma capacitação de como elas podem organizar o seu tempo e o seu trabalho de uma forma eficiente. Muitas vezes não é necessário, a gente vai precisar, por exemplo, de definição de metas realistas, estabelecimento de prazos adequados, revisão de prazos de trabalho, revisão do escopo de trabalho, né, que esteja alinhado com o nível e as habilidades exigidas para determinada função e cargo. Então, olha que importante aprofundarmos na carga de trabalho. Um outro fator de influência, reconhecimento e valorização do trabalho. Tratamento justo entre lideranças e liderados, percepção sobre estabilidade no emprego, remuneração justa e compatível com o nível de trabalho e habilidades exigidas, são alguns dos fatores de influência. Olha que bacana. Esses elementos podem ser considerados pelas empresas na sua metodologia de avaliação do risco. Perguntas relacionadas a esses itens. O que pode ser feito? Né? Priorizar práticas de reconhecimentos individuais, apoio no desenvolvimento de carreira das pessoas, criar programas de desenvolvimento de carreira inclusivos, garantir salários, né, que sejam satisfatórios com as condições de esforço que são exigidas, são algumas das ferramentas que podem aí ser adotadas. Outro item importante é o suporte da liderança direta. Quando a organização, quando o trabalho é organizado de forma que a liderança não esteja, né, presente junto com os seus profissionais, seus liderados, para direcionar o trabalho, você gera um afastamento, né, das pessoas com aquele ambiente, uma insegurança de como agir. O microgerenciamento não é saudável, assim como o afastamento da liderança também não é saudável. A liderança precisa, né, oferecer o suporte operacional, o suporte informacional, mas também o suporte emocional, que é o orientado para a gestão daquela pessoa. Mas muitas vezes, o que a gente vai ter que pensar como medida de prevenção?
A organização oferecer um suporte maior às lideranças, oferecendo recursos e tempo necessário para que essa liderança apoie sua equipe. Poxa, essa liderança não tem tempo para sua equipe porque ela está em reunião a todo momento. Ela não tem tempo, não tem recurso necessário para estar ali presente com a equipe. O que também a organização pode proporcionar para a liderança? Né, para ela ter aí uma conexão maior com a sua equipe. Adotar uma linguagem respeitosa, isso gera uma conexão, né, da liderança com a sua equipe. Então, aqui a gente pensa em medidas de prevenção que sejam direcionadas ao fortalecimento da conexão das lideranças com as suas equipes, para criar um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho conectado, em que as pessoas sintam que elas têm suporte operacional, suporte informacional, mas também que elas recebem aí o acolhimento emocional, né, pela sua liderança, necessário para que o ambiente de trabalho siga seguro, para que a organização do trabalho seja também mais humanizada. E também falamos do suporte entre pares, de colegas de trabalho, que segue a lógica de suporte operacional e também suporte emocional. Olha que interessante. Uma das medidas de prevenção mais importantes é avaliar se o ambiente de trabalho tem uma competitividade tóxica, por exemplo. Se existe para determinado cargo ou função na empresa uma cultura de competitividade tóxica. E como medida de prevenção, adotar uma cultura, né, colaborativa, uma cultura de compartilhamento. E, óbvio, competitividade é muito importante, desde que ela não ultrapasse, né, os limites de saúde, né, da pessoa, do profissional. Tomada de decisão e autonomia, componentes essenciais da organização do trabalho. O que a gente pode pensar como influência? O que influencia? O nível de segurança para exercer o trabalho com autonomia, ambiente favorável para criatividade e proatividade, liberdade para tomar decisões dentro, né, da alçada que o profissional tem, escuta ativa dos profissionais sobre decisões organizacionais que os afetam diretamente. O que a gente pode prevenir aqui? Né, identificado esse fator de influência, o que a gente pode fazer? Implementar a prática de tomada de decisão participativa, incluir os profissionais em grupos, né, que trabalham, né, gestão de mudanças, escuta ativa dos profissionais. Sempre a escuta ativa do profissional, no âmbito da NR1, é muito importante. A NR1 expressa que os profissionais devem ser escutados e comunicados diretamente, através da CIPA, mas eles devem ser, né, incluídos em todo esse processo. E também um último indicador, é informação e comunicação. O que significa? Um ambiente de trabalho com uma cultura de sigilo, em que as informações não são transparentes, gera um ambiente de insegurança. Os formatos de comunicação, presencial, comunicação virtual, pode ser um dificultador. Por exemplo, feedbacks, né, de performance profissional que são dados, né, de forma virtual. A conexão presencial pode ser um elemento importante para aquele ambiente. A conexão virtual pode gerar uma cultura, né, aí de afastamento. Pensar em medidas adequadas são importantes, então, desonerar lideranças de forma que elas possam estar mais disponíveis para comunicar, para orientar, oferecer treinamento sobre comunicação escutativa, incentivar diálogos, manter os profissionais informados, né, sobre questões importantes da organização e do trabalho, são importantes. Todos esses fatores de influência que a gente avaliou têm impactos significativos à saúde do trabalhador. Estresse crônico, burnout, episódios de depressão, DORT, afastamentos e queda de produtividade, e muitos deles que estão listados aí, né, como agentes ou fatores de risco relacionados a doenças do trabalho na portaria 2309 do Ministério da Saúde, que vale aí uma consulta também.
Riscos como assédio, má gestão, baixa clareza, trabalho remoto, excesso de demandas, más relações no local de trabalho, tudo isso propicia doenças físicas ou psicológicas, emocionais. Ferramentas e metodologia. Em síntese, o processo da NR1, ele é estruturado na preparação e identificação do risco, avaliação e classificação, plano de ação e integração ao PGR, monitoramento e comunicação. Quando nós estamos aqui olhando para a etapa de identificação dos riscos, a utilização de instrumentos e ferramentas são necessárias para que a gente saiba como que nós vamos chegar a esse risco. O guia do MTE, ele orienta que a empresa utilize instrumentos e ferramentas que sejam cientificamente fundamentados. Por isso que é importante contar com suportes, né, especializados para mapear esse risco. A gestão da ergonomia, lá na NR17, ela já traz 2 métodos específicos: a avaliação ergonômica preliminar, a AEP, e a análise ergonômica do trabalho, a AET. A AET, ela é específica para alguns casos, mas a AEP é obrigatória. Então, se os riscos psicossociais estão conectados com a ergonomia, com a organização do trabalho, temos aí uma orientação do guia do MTE, que a AEP é um método que deve ser utilizado para se pensar a identificação do risco psicossocial. O que se faz na app? A gente vai verificar e descrever características do trabalho, das áreas e dos postos de trabalho, considerando a atividade real que o trabalhador desenvolve. A gente vai observar na app ritmo de trabalho, volume de trabalho, demandas emocionais e cognitivas e interações sociais no ambiente de trabalho. Muito do que a gente viu ali, né, nos componentes do trabalho, no bloco anterior. Dicas práticas. Independente da ferramenta utilizada, o que deve ser observado pela organização? Ouça quem vive o risco no dia a dia. Use escalas simples e consistentes. Você não precisa ter uma matriz de risco, né, 5x5, muito grande. Se você tiver uma matriz de risco 3x3, risco baixo, médio, alto, probabilidade pouco, talvez e muito, já é um caminho. Priorize riscos de maior impacto e maior chance de ocorrência. Então, lá no seu plano de ação, é importante priorizar os riscos que têm maior impacto e maior chance de ocorrência. As medidas de prevenção, as ações para mitigar ou eliminar esses riscos são prioritárias. E documente os critérios adotados. Então, em cada etapa, é importante você deixar claro quais ferramentas e quais critérios foram adotados para chegar naquele risco e para classificar aquele risco. O guia do MTE, ele não define ou sugere qualquer metodologia. Ele deixa a encargo da empresa definir e organizar essa metodologia junto com os seus profissionais de saúde e segurança do trabalho. O que o guia do MTE, ele traz? Que é importante considerar um ambiente de confiança para que se possa dialogar com os profissionais e efetivamente tomar um conhecimento real dos riscos psicossociais que podem existir, garantia do anonimato. Então, não é para a gente atrelar CPF ao risco psicossocial, mas na NR1 é para a gente avaliar a organização do trabalho nas áreas, cargos e funções respectivos, a adoção de ferramentas cientificamente fundamentadas, um exemplo é o COPSOC, mas existem outras, né, que são aí utilizadas em nível internacional e que começarão a ser mais presentes no contexto de SST no Brasil. É importante sempre ter em mente confidencialidade de informações e dados sensíveis, inclusive de acordo com a LGPD. Então, quando, né, a gente for ali conversar com o jurídico, com o compliance, para avaliar dados de assédio e violência no trabalho, confidencialidade de informações e dados sensíveis é muito importante.
para que a gente faça o processo da forma correta. E a adoção de ferramentas compatíveis com a dimensão da empresa. Então, a empresa terá que definir as ferramentas mais adequadas para o seu contexto. É importante e é obrigatório uma documentação. O que é essa documentação? É o registro do mapeamento, identificação e medidas de prevenção, devidamente registradas no PGR e na AEP. Empresas que são dispensadas de elaborar o PGR, de acordo com a NR1, né? Então, Vini, minha empresa não tem obrigatoriedade de fazer PGR. Eu devo fazer o AEP? Sim, ele é obrigatório, inclusive para empresas que não são obrigadas a fazer o PGR. Então, o que deve ser registrado? De forma clara, descrição dos perigos e das atividades, possíveis agravos à saúde, quais são os grupos de trabalhadores expostos, a classificação do risco e as medidas de prevenção que serão implementadas. Esse registro no PGR ou na AEP, né, é obrigatório. Avaliação qualitativa do risco, como eu comentei anteriormente, o processo de mapeamento e identificação é feito com profissionais competentes e com apoio de especialistas multidisciplinares, e a avaliação e classificação do risco, ela é feita com base no profissional que fez esse mapeamento, com base no seu conhecimento e expertise. O guia do MTE não traz uma referência, né, exaustiva ou uma orientação específica sobre classificação do risco. A caracterização da exposição é importante. Então, quando você fizer um inventário de riscos que vai integrar o PGR, no risco identificado, você deve incluir aspectos importantes que vão caracterizar a exposição do risco. Isso é obrigatório pela NR17, caracterização da exposição. O que você observa? Tempo de exposição, frequência e intensidade, as condições do ambiente e cofatores que possam potencializar. Meta, ritmo, carga emocional e por aí vai. Evite confusão com o exame médico de aptidão. O sistema do GRO, ele não é para identificar e diagnosticar saúde mental individual do trabalhador. É para mapear condições de trabalho adoecedoras. Não são avaliações clínicas previstas, por exemplo, no PCMSO da NR7. Nós não podemos utilizar esses dados, essas informações, como a referência para avaliação psicossocial da NR1. Exemplo prático de aplicação. Uma empresa possui 150 colaboradores. Olha que interessante. Vocês podem usar o chat aqui para a gente responder junto essa análise de caso. Uma empresa tem 150 profissionais, tem ali uma diretoria, né, executiva, tem 5 gerentes. A empresa fez a AEP e utilizou a ferramenta de questionário. Então, a empresa é obrigada a fazer o PGR, ela tem que fazer a análise ergonômica preliminar para identificar o risco psicossocial, de acordo ali com a NR17 da ergonomia, e aí ela fez esse processo, utilizando um questionário. E foi constatado as seguintes características do trabalho como o fator de risco. Na equipe comercial, foi constatado que para a posição ou função de vendedor ou vendedora, o risco, cobrança intensa e metas atingíveis geram estresse constante e uma cultura de competitividade tóxica. E na equipe fiscal e contábil, foi constatado que para a posição de assistentes, o risco, excesso de demandas no trabalho, sobrecarga e excesso de horas extras foi constatado como um fator de risco psicossocial. O que a gente pode avaliar? Primeiro é pensar, vocês acham que a ferramenta utilizada foi adequada? Considerando que é uma empresa de 150 colaboradores, a ferramenta de questionário foi adequada? Quais medidas de prevenção para os riscos identificados na equipe comercial e na equipe fiscal e contábil, que medidas podem ser adotadas? Como que a gente mede a efetividade dessas ações? Quais áreas-chave devem estar envolvidas no monitoramento das ações aí implementadas? Aqui eu vou começar trazendo um olhar para
a questão observada ali no cargo, na função de vendedor ou vendedora. Lembra, foi identificado 2 riscos: cobrança intensa, metas inatingíveis e cultura de competitividade tóxica. Quais medidas de prevenção podem ser adotadas? Olha lá, redefinir a política de metas com base em dados realistas até agosto de 2025. Colocar prazos mensuráveis é importante para que a gente observe indicadores de efetividade no tempo. Aquela medida foi sustentável? Ela se manteve? Ou a gente precisa revisitá-la e corrigi-la? Avaliar a contratação de pessoal para o segundo semestre de 2025. Então, precisamos contratar pessoas para essa área. Eles estão com sobrecarga? Talvez falte pessoas. Capacitar as lideranças para promover um ambiente colaborativo e reduzir a competitividade tóxica. O que você vai colocar como indicador de efetividade? Então, você vai garantir que foi efetivo como? Você vai observar se a contratação de 2 novos vendedores para a equipe comercial foi realizada e foi efetiva para reduzir o excesso de trabalho. Você vai verificar se, com a redefinição da política de metas, os profissionais atingirão as metas estabelecidas no próximo ciclo de avaliação. Você vai capacitar os gestores e gerar materialidade dessa capacitação. E para resolver esse problema, para mitigar esse risco, quem que deve estar envolvido no processo? A CIPA e os trabalhadores sempre devem ser envolvidos, muitas vezes como pessoas de comunicação, de atualização, de manter as pessoas dentro desse sistema de gerenciamento. É a transparência do que a organização faz para mitigar os riscos. Obviamente, a equipe de saúde e segurança, RH, SESMIT ou outra, e as lideranças das áreas afetadas pelo risco, no caso aqui, as lideranças da área comercial. E quando a gente avalia o risco que foi identificado ali nas posições de assistente, no contábil e no fiscal, algumas medidas de prevenção podem ser adotadas, um processo de priorização de tarefas, revisão da política de horas extras, para que horas extras sejam realizadas apenas com aprovação do gestor imediato. Treinamentos e ferramentas de gestão do tempo. E que indicadores você pode adotar? Aqui são exemplos. Nosso indicador vai ser avaliar se houve redução de ao menos 40% das horas extras em comparação com o primeiro semestre de 2025. Já vai ser um indicador de efetividade. Houve redução de 40% das horas extras desses profissionais. Atualização e publicação de uma nova política de horas extras, criação de política de flexibilidade de horário de trabalho. Quem a gente deve envolver? Novamente, CIPA, trabalhadores, equipe por segurança, responsável por segurança do trabalho e as lideranças das áreas afetadas pelo risco, os gerentes, né, e eventualmente direção das áreas contábil e fiscal dessa empresa. Para a gente encerrar, dúvidas frequentes e caminhos para a implementação, vou abrir aqui nos próximos minutos um espaço para perguntas e respostas, mas trazendo aqui dúvidas frequentes. Qual a vigência da NR1? Ela vai entrar em vigor no dia 26 de maio, daqui 6 dias. Mas esse primeiro ano tem caráter educativo e orientativo. Não é um ano que acontecerão fiscalizações e autuações. Mas a partir de 26 de maio de 2026, o Ministério do Trabalho e do Emprego iniciará o processo de fiscalização e autuação para as empresas que não estiverem aí adequadas à NR1. Outra pergunta. A minha empresa é dispensada de elaborar o PGR? Preciso elaborar o AEP? Já falamos sobre isso. Mesmo que a empresa seja dispensada de elaborar PGR, quais empresas? Microempresas, empresas de pequeno porte, que são de grau risco 1 e 2, de acordo com a NR1. Essas empresas não têm que elaborar PGR. Elas devem elaborar a análise ergonômica preliminar e identificar risco psicossocial? Devem. De acordo com a NR1 e a orientação do guia do MTE, devem. A análise da NR1 avalia a saúde mental individual?
Não, também falamos sobre isso. O foco é avaliar os fatores das condições do trabalho e não de questões individuais da pessoa, do profissional. O mapeamento é feito uma única vez? Não. A NR1 ela prevê, né, já prevê que essa avaliação de riscos ela deve ser contínua, ao menos a cada 2 anos ou em um tempo menor, se identificadas na organização do trabalho questões como ocorrência de acidente do trabalho, mudança nos processos ou no ambiente de trabalho. A equipe, né, nós fizemos o mapeamento e a empresa estava organizada de um jeito. Passamos por um processo de reorganização dos postos de trabalho, de atribuições. É importante refazer também a análise de riscos psicossociais, sempre que tiver mudança nos processos, mudanças no ambiente, mudanças na estrutura da empresa que impactam a organização do trabalho, ou em um tempo menor, se for solicitado pela CIPA ou pelos trabalhadores, são as hipóteses previstas. Nos minutos finais, deixo um espaço para perguntas aí de vocês que participaram. Fiquem muito à vontade. Na tela tem um QR Code com uma pesquisa muito breve de avaliação do conteúdo. Se possível, participem. É uma pesquisa super rápida que tem um impacto muito significativo para que nós continuemos aí o planejamento de materiais e eventos abertos e gratuitos que estejam adequados aí com o nosso público, que são vocês. Muito obrigada, deixo um espaço para perguntas da audiência, espero que o conteúdo tenha sido produtivo e informativo, estou à disposição e nos vemos em breve. Vocês receberão a gravação do evento e os materiais também. Jana, obrigada pelo comentário. Júnior, o Denilson da equipe que está aqui conosco respondeu. Sim, esse material será disponibilizado em PDF para todo mundo. Obrigada, Natalia, pelo comentário. Maravilha. Pessoal, nos vemos em breve. Sigam acompanhando a Travessia nas mídias sociais. Nós compartilhamos sempre atualizações, convites para eventos como esse, materiais. Nós enviaremos aí nos próximos dias um e-book em primeira mão para quem se inscreveu nesse evento e depois a gente vai abrir, né, para o público, um e-book com informações aprofundadas desse conteúdo também. Meridiana, obrigada. O John levantou a mão. John, fica à vontade. Se quiser, pode abrir o microfone, o espaço é seu. John, você me ouve? Fique à vontade para fazer sua pergunta. Maravilha, John, muito obrigada pelo comentário. Agradecemos a sua participação. Pessoal, nos vemos em breve. Encerramos por aqui o nosso evento. Permanecemos no pós-evento à disposição para dúvidas, perguntas e feedbacks. Muito obrigada, uma ótima semana para todos e todas e até breve. Tchau, tchau.